Bate palma mais forte aí, juventude! Ei! Pode se assentar, por favor. Se você está aqui presencialmente, porque você ansiava muito para poder adorar a Deus e a celebrar a Deus neste lugar, amém? Entendeu? Porque nós estamos aí chiques, né? A nossa cidade está tipo Veneza, toda cheia de rios, né? Você que está online hoje, nos agraciando com a sua presença, que Deus, coração, que possa ser um ambiente profético também na tua casa aí, em nome de Jesus. E algumas pessoas me perguntaram assim: pastor, está chovendo pra caramba, né? Vai dar menos gente e tal. Como é que é? Tal. Aí, esqueci de agradecer, obrigado. Gente, nós passamos 5 meses aqui pregando para as cadeiras. A gente não tinha resposta de ninguém. A gente tinha um online e um chat, mas como tem um atrasozinho, um delay, entendeu? A gente falava alguma coisa forte. Aí depois que a gente estava falando alguma coisa mais tranquila já, aí começava, aleluia, é isso aí e tal. Aí a gente não entendia nada, porque tipo, poxa, mas não falamos nada assim e tal agora. Entendeu? Então, a gente sabe o que acontece, como que é em Vila Velha ainda. O pastor de vocês também sofre com isso, a rua dele alaga também. A minha alaga mais no cuspe mesmo, cuspiu, já está quase alagando, mas vai melhorar em nome de Jesus, amém? Deu? Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor falou comigo nessa noite. Eu queria orar com vocês antes. Feche teus olhos. Se você puder também, coloque tua mão no teu coração. Repita comigo assim, ó, Senhor Jesus. Repita forte, Senhor Jesus, eu te amo. Eu estou aqui porque eu te amo. Fala comigo. Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu desejo ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Usa a vida do meu pastor, que o Senhor possa crescer e que ele venha a diminuir, e que a sua palavra seja ministrada aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, capítulo 18 assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Eu vou ler de novo, que eu amo esse texto. Quantos aqui conhecem esse texto? Pouca gente. Vamos ler mais a Bíblia, gente. Esse é o Novo Testamento. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para nossas palavras? Para quem não entende, a cruz é um negócio maluco, mas para quem entende, a cruz é um dos maiores simbolismos, quiçá o maior, do poder de Deus e do amor de Deus para conosco. Amém? E o que eu quero conversar com você hoje, o tema da nossa mensagem, a cruz responde. Hoje nós chamamos de o sábado do silêncio, né? Entendeu? A sexta-feira da paixão, que é a crucificação, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. Por isso que o tempo até fechou, né? Porque naquela época Jesus estava ainda morto para muitos. Mas, independente que naquela época fosse o sábado do silêncio, e hoje também nós chamamos de sábado do silêncio, a cruz já tinha respondido e estava respondendo muitos questionamentos que as pessoas da época tinham e que nós podemos ter hoje. Se tem uma coisa que a nossa geração tem como hábito, é questionar ou saber o porquê das coisas. Por isso que o que faz mais sucesso hoje na internet, o site mais acessado do mundo é o... Não é Instagram não, gente. Site mais acessado, site. Eu sei que site é antigo, mas é site que fala ainda. Google. Por que você entra no Google? Pode participar comigo, gente. Só tem aqui você. Por que você entra no Google? Para saber alguma coisa, para perguntar um porquê, para fazer, por que é isso? Por que eu tenho que tomar esse remédio? Quando eu sinto essa dor, o que eu faço? Por quê? Porque nós queremos saber o porquê de tudo.
De repente você, quando começou essa chuva, você já quis saber o porquê da chuva. Por que está chovendo aqui? Por que está chovendo em São Paulo ao mesmo tempo? Por que está chovendo no sul? Eu não sei. Alguma coisa tem hoje mesmo, porque está chovendo no Brasil todo. E normalmente não é assim. Normalmente quando chove aqui, não chove em outro lugar, tal. Está chovendo em São Paulo, eu já vi, está chovendo aqui, está chovendo em Minas, está chovendo no Rio, está chovendo no Nordeste também, está chovendo lá no Sul, entendeu? Está uma chuva porque vai derramar um grande avivamento em nome de Jesus. Que amanhã é o domingo da ressurreição, né? Mas nós temos muitos questionamentos, muitos porquês. Nós somos, às vezes, até como os crentes de Bereia. Os bereanos, se você não sabe o que é isso, você está precisando ler a Bíblia de novo. Entendeu? É o quê? Tudo que era falado, eles procuravam para ver se estava certo. Eles não tinham Google, mas tinham os livros. Tinha a Torá da época, tal, tinham os livros da lei, para poder pesquisar, para ver se aquilo que os apóstolos falavam estava de acordo. Então nós perguntamos muito por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Mas há três perguntas que eu quero falar com vocês hoje, três porquês muito interessantes, e que o mundo nos questiona e muitas vezes até nós nos questionamos, mas que a cruz responde. Sem mais delongas, o primeiro é: por que rir quando é para chorar? De repente você está falando bem assim, ou alguém no mundo olha você, ou alguém lá fora, ou de repente você aqui dentro. Pastor, por que você está feliz? Pastor, por que você ri quando é para chorar? Entendeu? Por que você está alegre? Porque, eu até contei para alguns, acho que alguns até sabem, de quinta para sexta, eu não consegui dormir, deu 2:30 da manhã, eu acordei, eu achei que era o Senhor querendo me levantar, orei, mas não era o Senhor, era um dente. E começou a doer muito do nada. Só doer muito. E para quem já sentiu dor de dente aí? Não resolve praticamente nada. Então, deu 2:30, eu falei, eu vou dormir, porque eu gosto de dormir. Não consegui, deu 4 horas da manhã, eu fui na farmácia. Peguei o carro, fui na farmácia comprar um remédio. Cheguei lá, farmácia, eu li na internet, eu tinha chupado gelo, tomado própolis, um monte de coisa. Fui na onde? Pesquisar isso? Onde? No Google. Eu fui lá, o que fazer com dor de dente quando está em casa? Entendeu? Aí uma das coisas lá é tomar ibuprofeno. Procurei na caixa de remédio, tinha tudo, menos o quê? Ibuprofeno. Aí eu falei, vou lá comprar ibuprofeno. Quando eu cheguei lá, o cara falou bem assim, ibuprofeno, é esse daqui, tal, mas se é dor de dente, tem esse daqui que é sublingual, outro nome de remédio lá, que é excelente. Top. O incrédulo falou o quê? Vou comprar ibuprofeno, que é mais barato. Vai passar, não estou sentindo muita coisa. E aí, fui para casa, tomei ibuprofeno e fui tentar dormir. Você dormiu? Você de repente sim, mas eu não. Deu 6:30 da manhã, eu continuava acordado. Voltei na farmácia. Odeio em hospital, gente. Odeio em hospital. Mas voltei na farmácia. Fui lá e falei com o cara, me rendi e falei, aquele remédio que você falou. Aí ele falou, tal. Eu falei, me dá esse remédio aí. Aí ele falou, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Aí, tá um desconto excelente plano de saúde, sua carteirinha até. Eu falei, não. Eu falei, oi, Senhor. Aí tomei o bendito do remédio, botei lá debaixo da língua, tal, aquilo outro, e continua a base de remédio. Acabei de tomar um ali, antes de entrar. Pastor, por que você está rindo disso? Era para você não ter nem vindo pregar. Era para você estar chorando. Era para você estar triste. Sua rua está alagada, pastor, você já viu? E aí, pastor, por quê? Porque quando a gente passa por dificuldade, por que quando o crente, que é crente mesmo, diga assim, eu sou crente mesmo. Isso. Por que quando ele está passando por dificuldade, ele continua rindo? A cruz responde isso. A palavra de Deus diz, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Na cruz, Jesus Cristo venceu o mundo. Na cruz, Jesus Cristo venceu a morte. Ele pegou a chave da morte e a chave da vida, ele que comanda a parada. Então ele avisou a gente, vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter problema,
vai ter problema financeiro, vai ter dor de dente, vai ter dor daqui, vai ter aquilo ali, mas não se preocupe, porque eu venci essa parada aí, e você está vencendo comigo. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não entendem. Alguém ri no momento de dificuldade, não é zombado de dificuldade, é ter maturidade. Quando você continua feliz, quando está passando por um problema, não quer dizer que você é hipócrita ou falso, quer dizer que você amadureceu. Você está me entendendo? A palavra de Deus diz lá na carta de Tiago 1, 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. A palavra não diz, considerem motivo de um sorriso. Dá um sorriso aí. Isso. Pode mostrar os dentes, não tem problema não. A palavra não diz tipo assim, dá um sorrisinho, dá uma risadinha. Não. A palavra diz, considerem um motivo de grande alegria. Algumas versões diz grande gozo, que significa uma alegria ainda maior. Quando você passar por dificuldades. Não precisa levantar a mão, mas quem está passando por dificuldade aqui? Não precisa levantar a mão. Você tem que estar feliz. Sabe por que eu não acredito que a depressão vai acabar com a juventude brasileira, nem do mundo? Porque nós cremos num Senhor que morreu na cruz por nós para nos dar alegria. Sabe por que eu acredito que o melhor remédio antes de qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, qualquer tarja preta, é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós teremos grande gozo quando passarmos pela tribulação. Eu não estou diminuindo a doença, eu não estou diminuindo aquilo que acontece, eu não estou diminuindo a tua dor, eu só estou mostrando o que a palavra diz. A palavra não diz tipo assim, se a dor for muito grande, não sorria, não, pelo contrário. Provação, sabe o que é provação? Muitas vezes, entenda uma coisa importante, provação é diferente de consequência. Como assim, pastor? Se você peca, você tem uma consequência daquilo ali, certo? Você vai sofrer pelo pecado que você cometeu. Aí depende do pecado que você comete. Não tem pecado maior ou menor, mas tem consequência que é maior ou menor. Se você jogar um lixo na rua e um guarda de trânsito, um guarda vê, você pode ser repreendido ou até multado. Se você bater em alguém, tem uma consequência muito maior, certo? Se você matar alguém, tem uma consequência muito maior. A provação que nós olhamos na Bíblia é quando você passa por algo que você não errou para passar por aquilo ali. Você está me entendendo? É quando você é provado, é apenas para ver se você está firme ou não está firme. Muitas vezes, na maioria das vezes, em todas as vezes, vou até repetir aqui, você é provado pelo Senhor. Pelo inimigo você é tentado, é diferente de provado. Então tem três coisas, tem consequência, tentação e provação. Isso dava outra mensagem, né? Gastei a mensagem aqui, Kelvin. Entendeu? Mas tem três coisas. Provação, normalmente você recebe do Senhor mesmo. O Senhor quer provar a tua fé. Então tem de grande alegria, porque se você está sendo provado é porque alguma diferença você está fazendo. Se você está sendo incomodado é porque alguma diferença você está fazendo. Tem uma pessoa que diz, alguns pastores falam isso, que se a vida do crente está muito tranquila, é para ele desconfiar. Eu não sou muito favorável a isso, confesso. Porque eu acho que a vida do crente tem lugares também de passos verdejantes, de águas tranquilas. Porque a palavra de Deus fala isso. Né, Felipe? A palavra de Deus fala isso. Mas a vida do crente, eu vou ter que concordar, na maioria das vezes, é o barquinho na tempestade. Por quê? Porque o crente de verdade, aquele que olha para a cruz, que vocês vão ver amanhã aqui uma encenação, tal, aquilo outro, uma grande apresentação que o pessoal está preparando aí, você não pode perder, na celebração das 17 ou das 19, entendeu? Então chama todo mundo, chama não crente, pessoa que não é crente para vir também, tá? Mas quem olha para a cruz, entende o que é a cruz, não olha para a cruz de uma forma louca, mas sim vendo que ela é o poder de Deus. Então você passa a se alegrar, mesmo com o barquinho na tempestade. E entenda uma coisa, a cruz vai nos mostrar o seguinte, e algo muito importante: aquele que crê em Jesus Cristo, ele não é movido pela circunstância, mas sim por aquilo que ele crê.
Você não é movido pela circunstância, mas sim por aquilo que você crê. Você está me entendendo? Eu sei que tem muitos que não estão aqui hoje, que não conseguiram chegar mesmo. A chuva atrapalha mesmo, eu entendo. Por isso que nós estamos hoje transmitindo online, excepcionalmente. Mas eu sei que de repente muitos de vocês estão aqui, quando começou a chover um pouco, o inimigo já quis jogar na tua mente o quê? Fica aí, casa. Assiste o Netflix. Vai fazer outra coisa. Eles vão lançar online. Fica tranquilo, assiste em casa. Mas se você se moveu até aqui, é porque você não foi movido pela circunstância, mas sim por aquilo que você creu. Então por isso que um dos porquês mais lindos que a cruz responde, é o porquê que a gente ri quando é para chorar. Dá um sorriso pro seu irmão aí. Fala assim, é tempo de sorrir mais. Pastor, mas minha cara é meio fechada. Eu sei, eu somente sou desse grupo. Normalmente quem é muito tímido, tem a cara muito fechada, não de bravo, mas de fechado. De ficar na dele, entendeu? Mas eu tenho aprendido, principalmente com meu filho e com a minha esposa, a sorrir mais. Mesmo diante das dificuldades. E você quer ver uma outra pergunta que a cruz responde? Está comigo aqui? Por que chorar quando é para rir? Agora é o contrário. Por que quando é para rir? Porque o povo lá fora, e de repente você que está aqui nos visitando hoje, se tem alguém que está visitando, quem está na internet aí, deve pensar tipo assim, caramba, quando é para aquele povo chorar, eles começam a rir. Aí quando é alguma coisa muito feliz, eles começam a chorar. Tipo que vai ter de nego chorando amanhã aqui. Entendeu? Hoje também, mas chorando, tal, aquilo outro. Ai, meu Deus, tal, aquilo outro. Mas não era para ele rir, porque não deu tudo certo no final. Entendeu? Mas por que a gente chora? Eu quero ler um texto com vocês. Gênesis, capítulo 46, verso número 29. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gozém, a fim de encontrar-se com seu pai, Jacó. Diga, seu pai. Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Deixa eu falar um negócio para você. José estava triste. Para quem conhece a história de José, José, quando era muito pequeno, adolescente ainda, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Viveu praticamente a sua adolescência, a sua juventude e até a sua parte adulta da sua vida toda longe do seu pai, a qual ele tinha uma relação muito forte. A palavra mesmo diz que Jacó preferia José em detrimento dos outros. E depois de muitos anos sem se encontrar, José o abraçou e começou a chorar. Chorar muito. A palavra diz chorar por um longo tempo. Algumas versões dizem chorar copiosamente. Copiosamente é o que? Repetidamente, de uma forma de lamentação. Mas José ali não estava triste. José estava feliz. Mas o que isso tem a ver com a cruz? Quando Jesus estava lá na cruz, Darabaxere Candanás, e ele vira e fala bem assim, está consumado. E a palavra diz que o véu do templo se rasga, da ponta do fim lá, até a ponta no chão. Quando a palavra diz isso, nós podemos mais uma vez encontrar o Pai face a face. Hoje você tem livre acesso. E aí quando você encontra o Pai de verdade, não tem como você não chorar. Por isso que você cansa de ver pessoas aqui na igreja, ou pessoas em vídeos, quando elas têm um encontro verdadeiro com Jesus, elas começam a chorar. Não porque elas estão tristes, mas porque elas entenderam que a cruz é o poder de Deus. E quando elas entendem isso, e elas têm um encontro verdadeiro com o Pai, elas começam a chorar, porque falam assim, Senhor, eu te amo. O Senhor é tudo o que eu preciso. Por isso que na hora que é para rir, a gente começa a chorar. Isso é doido para o mundo. Isso é doido para às vezes até para a gente. Uma pessoa ficar chorando,
manchando o chão, saindo daqui com o olho inchado. Parece que apanhou aqui dentro. Quantas vezes já peguei gente ali fora ali, depois que acaba o culto, eu mesmo muitas vezes, minha filha está passando mal, meu filho. Acho que foi esses dias que a pastora Gal pregou, eu encontrei a Bianca ali, eu achei que o Kevin tinha dado a surra nela. Mas ela se encontrou naquele dia mais uma vez com o Senhor. Não que ela estava desviada, tá, gente? Mas é porque cada encontro com o Pai é diferente. Por isso que quando é para rir, a gente começa a chorar. De alegria, de amor, um sentimento de gratidão. Você imagina quando Jesus encontra os discípulos depois de ressurreto, encontra Maria Madalena, vou dar alguns spoilers, né? Não posso falar muita coisa, mas encontra ali. Você imagina a alegria daqueles que estavam ali, alguns perplexos, alguns assustados, mas alguns já derramando de chorar, porque você cumpriu aquilo que ele disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar. Isso é o poder da cruz, é o poder de Deus. E deixa eu falar um negócio para você: ninguém foi lá no túmulo e botou a mão na cabeça de Jesus e falou bem assim: ressuscita agora em nome de Jesus, ou em nome de Deus, em nome do teu Pai. Não, ele é tão poderoso que ele voltou dos mortos. Ele foi lá, tirou a chave da morte, da mão do diabo, da vida, e falou bem assim: agora o negócio é comigo, eu que comando. Eu que comando. Pastor, então o negócio devia estar tudo bom. Mas tá bom. Para aqueles que são filhos de Deus, tá bom. Tá bom não, tá ótimo. Pastor, mas e a picanha? Nem estou comendo picanha. Pastor, e agora o salário nem aumentou? Pastor, e a dificuldade, a violência, tá cruel? Irmão, isso daqui nós vamos viver 60, 70 anos. O que a gente puder fazer daqui para poder melhorar, nós vamos fazer em nome de Jesus. Nós vamos buscar o avivamento para essa terra, nós vamos buscar em nome de Jesus. Mas o que eu estou me preocupando mais não é com esses 60, 70 anos, não. O que eu estou me preocupando mais é com a minha toda a eternidade, aonde eu vou passar. Porque eu não sou daqui. Eu estou de passagem. A minha casa mesmo está lá preparada. A sua também está? Alguns, amém. Hoje é um bom dia para chorar. Não de tristeza. Pastor, mas é o sábado do silêncio, pastor. Mas é o sábado onde nós sabemos que Ele levou sobre si todas os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, toda a nossa dor. Quando alguém diz para mim assim: eu estou me sentindo muito mal, eu estou com a cabeça pesada, eu estou entrando em uma depressão profunda, a palavra que você tem que dar para ela é o seguinte: fique tranquila, fique feliz, tira isso da sua cabeça. Por quê? Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores. Por isso que muitas vezes, para alguém que não acredita em Deus, a mensagem da cruz é loucura mesmo. Porque você virar para alguém que está tomando 5, 6 remédios e falar bem assim: se livra desses remédios aí que o Senhor vai te curar disso daí. O que você precisa de Jesus, não é de remédio não. Pastor, mas os remédios fazem a função deles. Sim, faz, tanto que eu estou tomando um. Pastor, então é meio... Não, eu orei a Deus antes. Falei: Senhor, eu quero ser curado. Vou ser curado agora, em nome de Jesus, eu creio. E aí aconteceu o quê, pastor? Continuei com a dor. Falei bem: se o senhor quer usar o remédio, vamos usar o remédio. Usei o remédio, dormi. E aí, pastor, por que o senhor queria usar o remédio? Aí eu vou te contar. Porque quando eu fui na farmácia, 5 horas da manhã, eu encontrei um rapaz que não está vindo mais na igreja. E ele estava de máscara, eu não o reconheci de começo. Aí ele virou para mim e falou bem assim: Marco, está me reconhecendo não? Aí ele tirou a máscara e falei bem assim: vou falar o nome dele. Querido, tudo bom? Tudo bom. Eu falei: posso dar um abraço aqui? Ele falou: pode. Aí quando deu um abraço nele, ele deu aquela baqueadinha. Eu falei bem assim: estou te esperando lá domingo. Vai ter um negócio muito legal lá. Ele falou: não, estou trabalhando, mas acho que domingo eu consigo ir. Vai ver, o Senhor me deu aquela dor de dente, então eu fui lá comprar um remédio para esse cara só para falar para ele vir domingo. Pastor, isso tudo só por causa do cara? É. Aquilo tudo que aconteceu lá, há 2000 anos atrás, chicoteado, açoitado, humilhado, cuspido, foi por causa de uma pessoa. Foi por causa de você. Pastor, foi por causa de todos nós estamos aqui. Sim, mas se tivesse só você, Ele tinha feito só por você. Ele não passou a te amar
depois. Ele te amou primeiro. Ele não passou a te amar quando você começou a amar ele. Não é o amor condicional dele, é o amor incondicional. Tanto que ele continua te amando mesmo quando você está distante. Mas é muito melhor estar próximo. Mas vamos voltar aqui. Esse é o segundo porquê. O primeiro é o quê? Vê se você lembra. É fácil, gente. Rir na hora que é para chorar. O segundo é chorar na hora que é para rir. Essa parte de chorar na hora que é para rir, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você pode ter relacionamento hoje com Deus assim, ó. Eu fico olhando o povo do Velho Testamento. E se você está no plano de leitura da Bíblia, você já passou por essa parte, estudou e viu bastante coisa sobre isso já, sobre como que era o caminho naquela época. O trâmite que era para você conseguir um perdão de pecado, o tanto de animal que podia ter feito um churrasco, e foi sacrificado naquela época, o trâmite que era para ouvir a voz de Deus. Moisés ficou 40 dias no monte, em jejum e oração, falando com Deus. Enquanto isso, o povo todo lá na terra, ninguém ouvia a voz de Deus. Ouvia? Tanto que eles ficaram tão abandonados que eles ficaram malucos lá, doido. Olha só o privilégio que nós temos hoje. Agora, do jeito que você está, Deus está falando com você. Daqui a pouco você pode ajoelhar e falar com Deus de novo. Você pode sair daqui, ir para casa e continuar falando com Ele. Você pode chegar na tua casa, em vez de botar o Netflix, em vez de botar o... tem Big Brother ainda? Está acontecendo ainda? Pode falar, gente. Eu sei que eu estou falando por causa da internet, porque eu me perdi no tempo. Não acabou ainda não, né? Está acontecendo ainda, Big Brother. Em vez de você ligar o Big Brother, que bom que você não está ligando o Big Brother, hein? Entendeu? Em vez de você ligar lá o BBB, em vez de você ligar um filme, você pode continuar falando com ele. Você pode falar com ele até vendo um filme. Bota um filme lá cristão lá. Aproveita que está nessa época de Páscoa, bota um Paixão de Cristo lá para você chorar de novo. Entendeu? Bota lá um outro se você não quer chorar tanto. Mas um filme de crente tudo para chorar, tá, gente? Desafiando gigantes, Deus não está morto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Deus não está morto. Porque crente tem esse negócio, deixado para trás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles gostam de fazer igual o Velozes e Furiosos. Vários filmes. Você pode... Olha a graça que você tem, malandro. De ter relacionamento com ele o tempo todo. E você desperdiça isso, cara. Se tem uma coisa que você sempre vai me ouvir falando aqui, sempre ouvir, é sobre relacionamento com Deus. Sabe por quê? Uma pessoa que vive um relacionamento com Deus, ela se afasta muito do pecado. Uma pessoa que vive um relacionamento com Deus, firme, forte, ela não fica pulando de igreja em igreja. Ela cria raízes no lugar. Uma pessoa que tem muito relacionamento com Deus, ela não fala mal dos outros. Ela não fala mal de igreja dos outros. Tem uma pessoa aí, que para mim não é enviada de Deus, que pega o Instagram dela só para falar mal das igrejas. Só para falar mal dos pastores. Pastor, mas nós temos que identificar. Você é juiz, você é Deus agora? Quando a palavra fala para a gente falar sobre falsos profetas, é completamente de você de identificar joio e trigo. Joio e trigo, quando você fala que alguém é joio, ele está condenado. Isso dá outra mensagem. Mas rapidamente explicando, joio e trigo é completamente diferente de falso profeta. Por que você está falando isso, pastor? Não sei. É porque as pessoas ficam aproveitando o tempo delas com uma coisa que não tem sentido. Gasta o seu tempo para ser feliz com Deus. Pastor, não posso ver Netflix? Pastor, não posso ver série? Não posso dar uma saída? Pode, isso é bom demais. Hoje eu fui uma surpresa para minha esposa. Minha irmã falou bem assim, eu queria ficar com da manhã. Eu falei bem assim, é a hora. Aí ela pegou o Pedro, tal, aquilo outro. Eu falei bem assim, não, vou sair. Para onde? Eu falei, não sei, não vou te falar. E
E aí peguei e tal, aquilo outro, fomos indo. Ela, meu Deus, para onde estamos indo? Ah, esse lugar? Eu falei, não. Esse lugar, não. E fui num lugar que a gente já tinha de outro lugar, mas que é o mesmo restaurante. Ai, nossa, que surpresa linda e tal. E ela comeu um negócio lá e Paraná, ficou toda empolgada. Aí tem um homem que é casado, quer chegar de noite, não faz nada durante o dia. E aí, amor, vamos? Vamos, caramba. Tomar um tapa na cara. Deu. Pastor, mas você surpreendeu sua mulher semana passada, irmão. Mas o fogo tem que ficar aceso o tempo todo. A mesma coisa no seu relacionamento com Deus. Você quer falar com Deus uma vez por semana, parece que é compromisso, parece que é agenda de médico. Você senta com Deus 1 hora por semana para poder dizer os seus problemas. Pastor, mas Deus não quer ouvir meus problemas? Também, mas Ele quer bater um papo com você também. Ele quer ouvir você dizendo que Ele é lindo, santo. Por isso que Ele colocou lá 24 anciãos, 24 horas declarando o quê? Santo, 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 santo. Você acha que Ele não gosta? Nós nascemos para adorar Ele. Então vira o seu irmão e fala assim, mano, se relaciona com Ele. Quando alguém chega para mim, eu tenho que correr aqui porque eu falei que eu tenho mais assim. Mas quando alguém chega para mim e fala bem assim, pastor, não vou estar fazendo mais isso não, porque estou muito atarefado, vou parar de fazer isso aqui, vou sair disso daqui. Pastor, vou sair da igreja, mas não é nada contra a igreja, é porque Deus me deu uma direção, de eu ganhar isso e aquilo outro, vai pra China, velho. Deus te deu uma direção para ir lá para a Etiópia, vai lá para a Etiópia, vai lá para Angola. Não, Deus me deu uma direção, porque eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que estar mais posicionado, eu tenho que estar mais na frente, tal, aquilo outro. Esse Deus que muda de fala toda semana, não é o Deus que eu tenho um relacionamento. Quem se relaciona com Deus não tem postura inconstante. A maior dificuldade da nossa geração é ser inconstante. Por que ela é inconstante? Porque não se relaciona com Deus. Você quer ser constante em Deus? Quer crescer? Diga amém. Se relacione com Deus. Aproveite que o véu foi rasgado. Livre acesso. E deixa eu partir para o último aqui. Não, isso daí foi muito ruim. Mas não tem problema não. Sei que vocês estão bem preocupados, mas deu uma parada de chover, graças a Deus. Entendeu? Porque o Pedro estava orando, Jesus, para de chover, porque ele estava querendo brincar lá fora. A oração da criança tem um diferencial, tá, gente? Sobe mais rápido que a nossa, tá? É claro, pastor, onde você viu isso? Irmão, a criança é pura. Só de começar assim, a criança é pura. Você já viu uma criança de 2, 3 anos pedindo perdão pelos pecados? Senhor, me perdoa pelos pecados. Não, porque ela é pura. A oração dela chega mais rápido. Esse dia ele orou para consertar o ar-condicionado lá de casa, consertou. Não foi? Foi, amor? Você quer alguma coisa, pede a criança para orar, gente. Se você não está com muita fé, porque a criança acredita. Não é verdade? Terceiro, falando em criança, uma coisa que a cruz responde: por que eu sou filho? Numa geração onde muitos são órfãos. De repente você não é órfão de pai morto, mas você é órfão de pai vivo. O que eu mais recebo lá na minha sala, quando as pessoas vão se aconselhar, 90% das pessoas, ou o pai já morreu, ou o pai é separado da mãe e não tem contato, ou o pai mora dentro de casa, mas não tem relacionamento nenhum. Raramente alguém chega lá no gabinete e fala bem assim: meu relacionamento com meu pai é incrível. Pastor, você fica feliz com isso? Óbvio que não. Porque uma geração que é órfã na terra tem dificuldade de conhecer a paternidade do céu. Tem dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Alguém aqui já viu o filme A Cabana? Ou já leu o livro? A Cabana? Levanta a mão. Eu vou dar o maior spoiler do livro ou do filme. Se você quiser ver, você pode ver também, que você vai chorar também. Durante todo o filme, que se passa o rapaz, e ele está ali, ele conversa com a representação de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Durante todo o filme, Deus é representado por uma mulher. Quando ele é tratado, perdoado,
passa por um monte de coisa, cresce, amadurece, entende, resolve o problema que ele tinha com o pai dele. Ele vai procurar Deus mais uma vez e ele não encontra aquela mulher, ele encontra um homem. E essa hora você derrama de chorar, tá? Não é? É pesado, velho. Eu não vou lembrar as falas exatas, mas eu sei que quando ele encontra o pai, ou Deus no caso, e Deus fala bem assim: eu sou Deus, eu sou. Mas você, é porque você me via daquele jeito. Hoje você consegue me enxergar assim. É absurdo aquele filme. E muitos de nós temos dificuldade de identificar e de crer que nós somos filhos. Eu, durante alguns anos da minha vida, principalmente quando a gente fica adolescente, hoje nós temos adolescentes mais crentes da terra aqui na igreja, em nome de Jesus, mas chega adolescente e fica meio besta. E eu comecei a criar raiva do meu pai. E raiva da igreja. E eu ficava na minha cabeça, tipo assim, meu sonho é quando eu fizer 18 anos desviar. Quem aqui já passou dos 18 e já teve esse sonho? Pode levantar, pode confessar comigo. Confessa comigo. Confessa, obrigado. Confessa, obrigado. Não vou conversar sozinho, né? Meu sonho é desviar. Vou para os rock. Vou para tardezinha. Vou para isso, para aquilo, Paraná, Paraná. Foi ter a tardezinha. Deus mandou uma tardezinha de chuva, toma. Só que o cara era muito cabeçudo. E eu fiquei com raiva do cara que poderia ser meu melhor amigo. Durante muito tempo. Foi necessário um momento de dor na minha vida e na vida dele. Para que eu pudesse me arrepender, pedir perdão, abrir meu coração. Para que hoje eu pudesse dizer para você que, sem sombra de dúvidas, depois da minha esposa, claro, o meu melhor amigo é meu pai. Eu não tenho um relacionamento com ele de apenas de pai e filho, manda, obedece. Não, eu sou amigo do meu pai. Ele é meu amigo. A gente conversa, a gente troca ideia. Dificilmente tem um dia que a gente não troca ideia. E desde o momento que eu abri meu coração e deixei essa barreira quebrar dentro de mim, o meu relacionamento com Deus fez assim, ó. Tanto que eu só fui consagrado pastor depois que o meu coração, ele entendeu isso. Vai ver, ninguém sabia disso. Vai ver, você mesmo que está aqui não sabia disso. Mas eu precisei entender. E de repente a sua história é muito pior que a minha. Meu pai nunca me maltratou, pelo contrário. Sempre cuidou bem de mim, sempre me deu o que eu precisava. Investiu em mim, continua investindo até hoje, mesmo sendo casado. Pastor, você não conhece minha história. Eu não preciso conhecer sua história para saber que você tem que ter um relacionamento com o teu pai. A não ser que o teu pai não queira, mas você tem que fazer a tua parte. Quando a palavra de Deus diz honra teu pai e tua mãe, ela não coloca um pressuposto. Honra teu pai e tua mãe só se eles forem bons. Por isso que muitas vezes, quando a gente coloca a caixinha de pergunta lá, ou eu, a pastora Gal, uma das perguntas que mais vem, eu queria tanto fazer isso para Deus, mas meu pai e minha mãe não deixam, o que eu faço? Aí a gente fala, obedece seu pai e sua mãe. Entendendo? Um dos maiores questionamentos que o mundo tem, e que muitas vezes nós dentro da igreja temos, como que eu posso ser filho de alguém que eu verdadeiramente não nasci? Como que eu posso ser filho de alguém que não casou com a minha mãe? Como que eu posso ser filho de alguém que eu não tenho uma foto me segurando quando eu era bebê? Como que eu posso ser filho de alguém que não joga bola comigo? Como que eu posso ser filho de alguém que não me levou para a escola, que não viu minha apresentação de balé, que não viu minha apresentação de teatro, que não foi me buscar? Eu estou falando para alguns aqui nessa noite. E para você que está em casa também. Como é que eu posso ser filho de alguém que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não ouvi ele falando nada? Vai ver, você não ouviu ele falando nada, porque você não quis conversar com a pessoa certa. Mas eu tenho dois
apelos para fazer para você nesse ponto. Se você tem um pai vivo, independente daquilo que aconteceu, perdoe o teu pai. Ame o teu pai. Por mais difícil que seja, tenha um relacionamento com ele. E eu não estou falando isso aqui para menino de 15, 16, 17 anos só não. Eu estou falando de gente para 40, gente de 50, que acha que já cresceu e agora o negócio pode funcionar diferente. A palavra não diz lá, honre teu pai e tua mãe até você ter 18 anos? Quem quer viver muito aqui na terra? Muito tempo, não quer morrer cedo? A maioria, né? Não quer morrer cedo. A palavra de Deus é o primeiro mandamento com promessa e é a única vez que eu vejo na Bíblia de Deus falando sobre prolongar dias se você fizer algo. Deus prolongou os dias da vida lá daquele rei, mas não foi por causa de que ele honrou pai e mãe. Mas a palavra diz, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Pastor, mas eu tenho dificuldade de entender que eu posso ser filho daquele cara, do meu pai mesmo. Pastor, meu pai já morreu. E aí, o que eu faço? Pô, meu amigo, você tem um pai perfeito no céu. E eu acredito, eu ouço experiências tão lindas de muita gente que não tem pai, ou que tem um relacionamento tão íntimo com o pai do céu, que às vezes quando está deitado falando com o Senhor na cama, vê a cama assim, a pontinha dela abaixando, como se alguém tivesse para conversar. O Senhor quer te dar esse tipo de experiência. Quando o Senhor conta a parábola que o filho pródigo, conhece essa palavra, não conhece? E é interessante você entender que o pai não foi atrás do filho pródigo, foi? Foi? Não, porque o filho pródigo sabia o caminho de casa. Ele não era uma ovelha perdida, ele não era uma dracma perdida. Ele era alguém que quis se perder, quis se afastar. Mas quando o filho volta, e o pai vê, a palavra diz que ele vê de longe, ele corre em direção a ele, o abraça, chama todos os servos e fala bem assim, nós vamos dar uma grande festa aqui hoje, porque meu filho que estava perdido voltou. Eu não sei porque eu fui para esse caminho, porque não era para ir para esse caminho, mas eu fui, porque o Senhor mandou. Mas o Senhor quer curar muita gente aqui nessa noite em relação a isso. De repente você não conseguiu passar a barreira de ter um relacionamento profundo, real, pessoal, íntimo com o Senhor, porque você não consegue reconhecer a paternidade do céu. Às vezes seu discipulado não flui, porque você não consegue reconhecer que alguém pode cuidar de você. Porque discipulado não é chamar atenção, não é bater, não é controlar a tua vida, é te amar. Quando eu falo alguma coisa para esse cara aqui que é meu discípulo, aquele outro cara ali que também é meu discípulo, aquele outro cara ali, aquele outro cara lá, o outro cara que está lá atrás, no computador, quando eu aperto um pouco mais a orelha deles, não é porque eu deixei de amá-los, é porque eu estou amando um pouco mais. Se você nunca teve alguém para te puxar a orelha, de repente você vai ter dificuldade de reconhecer quando Deus quer te puxar a orelha. Mas Ele só quer te colocar no caminho certo e te mostrar, aí, você é meu filho, cara. Você está comigo. Já chegou num lugar, você já passou por essa experiência de chegar num lugar que você não foi convidado, que você não está numa lista, mas que alguém muito importante daquele lugar, ou alguém que tinha acesso, te chamou, e aí você está aguardando lá, e alguém pega você assim, vira e fala, não, deixa ele entrar porque ele está comigo. É a mesma coisa do Senhor te pegar hoje e falar bem assim, ei, pode vir, ser feliz. Mas Senhor, estou com essa dificuldade, o inimigo está tentando me pegar, eu não consigo entrar aí. Ei, está comigo. O Senhor está virando para você e falando bem assim, filho, eu estou com você, cara. A maior dor na cruz de Jesus. E por que você diz a maior dor? Porque foi a única hora que ele teoricamente reclamou.
Nós estamos estudando isso e vendo como uma ovelha muda, ele foi até a cruz. Mas teve uma hora na cruz que ele recebeu todos os nossos pecados. E o Senhor e Deus é muito justo. E aonde tem pecado, o Senhor não pode estar. E naquele momento pequeno, mas de eternidade a eternidade, nunca tinha acontecido aquilo. Jesus fica sozinho. E ele vira e fala: meu Deus, meu Deus. É como se ele virasse e falasse assim: Pai, na hora mais difícil, Senhor, está doendo aqui a minha mão, está doendo a minha outra mão, está doendo os meus pés. Aqueles que eu estou morrendo estão ali embaixo me zombando de mim. E o Senhor me abandona. Você entende tanto que a cruz te ama, cara? O tanto que Deus te amou, quando a palavra diz porque Deus amou o mundo de tal. Você tem noção do que é esse tal? O tão forte, o tão grande que é esse tal. E ele fez tudo aquilo. Tudo aquilo. Eu vou ler o texto com você. Fica de pé, parece que está acabando, por favor. Gálatas 4, a partir do verso número 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele.